Nós vamos abrir, como sempre de costume, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 9. Esse é o texto base que nós temos utilizado sempre, nossos estudos de quarta-feira, né? Então nós vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim: Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Nós já estamos aqui no nosso 8º estudo da série de seitas e heresias. E essa série de estudos nós fizemos numa primeira etapa apresentando alguns pontos introdutórios. Fizemos uma introdução com uma identificação e definição do que são as seitas. Falamos a respeito das características, dos métodos de trabalho, de uma oposição adequada que é preciso fazer em relação às doutrinas. Depois iniciamos um segundo momento da série de estudos de seitas e heresias, já entrando diretamente no escopo das doutrinas, da estrutura das organizações de algumas seitas que mais crescem no Brasil. Já falamos até hoje da Adventista do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová. Falamos mais alguma? Não, né? Agora nós vamos falar hoje da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se o Senhor Deus nos permitir, na quarta-feira que vem, vamos falar sobre a congregação cristã no Brasil. E então encerraremos na outra semana, já falando de algumas outras seitas, mas de maneira bem mais resumida e pontual, de algumas das doutrinas dessas outras seitas. E então nós vamos fazer um encerramento, então, com 10 estudos ao todo, da série de seitas e heresias. Ao concluirmos, então, essa série de seitas e heresias, o próximo livro que nós vamos estudar, a próxima exposição bíblica que faremos aqui nas quartas-feiras, será o livro do Apocalipse. Então, nós, assim que concluirmos aqui nosso estudo de seitas e heresias, vamos iniciar, então, a exposição do livro de Apocalipse. Tá bom? Hoje, como eu falei, vamos falar a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Mormons, né? E é interessante a forma como Paulo ele fala aqui aos Gálatas, né? A respeito de ainda que nós ou um anjo dos céus apareçam até vocês pregando um outro evangelho que eu já vos tenho pregado. Porque basicamente muitas das seitas elas reivindicam para si uma verdade que vos foi revelada muitas vezes através de anjos. Alguns desses segmentos religiosos, né, desses grupos que nós denominamos como seitas, chegam a declarar que os seus fundadores receberam visões ou aparições de seres espirituais, angelicais, que trouxeram algum tipo de ensino, orientação ou direcionamento para a formação desse seu grupo em que pertence. Então, eu vou começar agora a falar a respeito dos Mormons, e nós vamos entrar ponto a ponto, falando a respeito do seu fundador. Vamos falar um pouco do material, dos livros sagrados que o mormonismo ele tem e acredita, né? Vamos falar um pouco das doutrinas e também a forma de governo. Nós temos, principalmente no ponto das doutrinas, um pouco mais extenso do que os dois anteriores, as duas outras seitas que nós havíamos tratado. É uma instituição, né? Os Mormons é uma seita que já vem de muitos anos crescendo e se desenvolvendo, e tem um escopo doutrinário bastante amplo, bem complexo. Então eu quero me ater aos pontos principais aqui, que não são poucos, tá bom? Mas o primeiro ponto que eu quero destacar é a respeito do fundador dos Mormons. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver um elder andando na rua?
Geralmente ele é um camarada vestido, né, de camisa branca, calça social preta, uma camisa branca manga curta, né, tá com uma bolsa, às vezes com uma gravata, às vezes não, mas geralmente são norte-americanos, missionários que vêm até o Brasil, né, geralmente andam sempre de 2 em 2, né, fazendo visitas e abordando pessoas no comércio, nas casas, para poder difundir a sua doutrina, fazer a sua evangelização. Os Mormons, eles começaram com uma pessoa, um homem chamado Joseph Smith Jr. Ele nasceu em Shannon, Vermont, nos Estados Unidos, 23 de dezembro de 1805. A sua família era uma família muito simples, uma família pobre. Na sua infância, eles haviam se mudado para o estado de Nova York. Seus pais eram bastante supersticiosos e bastante ligados a crenças ocultistas. No entanto, eles acabaram se convertendo através de uma campanha de evangelismo. Joseph Smith, ele via muitas disputas entre várias denominações evangélicas na sua época e ele não conseguia compreender por que havia tanta competição entre as denominações evangélicas. Dizem que ele, em alguns momentos, fugia das disputas, preferindo ficar sozinho, muitas vezes em lugares isolados, próximos da sua casa. Até um dia, em 1820, que Joseph Smith teve a primeira visão. Em 1820, declarou que Deus e Jesus Cristo, ambos em uma forma humana, apareceram para ele, dizendo que todas as igrejas estavam erradas e que o cristianismo estava perdido. Os dois personagens, né, o Deus Pai e Deus Filho, os dois apareceram em forma humana para ele. Isso no momento em que ele estava isolado no matagal, né, ele recebeu essa visão, Deus Pai e Deus Filho na forma humana. Os dois personagens proclamaram para ele que haveria o início de uma nova dispensação evangélica naquele tempo. E depois aquela visão desapareceu, né? Passaram então 3 anos, em 1823, veio a segunda visão de Joseph Smith. E essa visão trata a respeito da revelação de Deus para Joseph Smith no que diz respeito ao livro de Mormon. Eu trouxe até um exemplar para mostrar para os irmãos. Daqui a pouco nós vamos ler um trecho dele, só para os irmãos terem uma ideia, tá? O livro de Mormon está aqui. Esse livro, inclusive, não é difícil. Tem até algumas figuras aqui de Joseph Smith, da revelação que ele teve. Existem outros livros também que eles publicaram, daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, tá? Ele disse que nessa segunda visão, ele recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, que visitou ele na sua casa, enquanto ele estava dormindo no seu quarto. E aquele anjo que havia aparecido para ele à noite no quarto, né, disse que ele tinha que se deslocar da casa dele até um monte chamado Cumorah. Lá ele encontraria um livro que estava escrito em placas de ouro em língua egípcia reformada, hieróglifos. Depois de copiadas as placas, foram devolvidas ao anjo Moroni e enterradas e nunca mais foram vistas. Então, a orientação do anjo foi: olha, você vai até o monte Cumorah, você vai encontrar uma árvore lá, no pé da árvore vai estar um baú enterrado no pé dessa árvore, você vai cavar lá, você vai tirar aquele baú, você vai encontrar um livro que vai estar escrito em placas de ouro e vai estar escrito em egípcio antigo, em hieróglifos. Ele vai traduzir isso para o inglês, né? Vai enterrar essas placas de novo e depois nunca mais essas placas foram vistas. Essa é a origem do livro de Mormon, tá? Desse livro. Feito isso, ele começou então a publicar e difundir o livro Mormon, que era fruto de uma revelação que ele havia recebido do anjo Moroni. O mormonismo, ele então ganhou os primeiros adeptos nos distritos rurais da Nova Inglaterra. Naquela época os Estados Unidos ainda não era independente, né? Era as 13 colônias ainda que pertenciam ainda aos domínios da Inglaterra, né? Do Reino Britânico.
Por causa de questões políticas e a pretensão de Smith, em 1843, de ter recebido revelações divinas, autorizando a prática da poligamia como doutrina da igreja, e daqui a pouquinho nós vamos explicar direitinho isso, né? Mas desde o seu fundador, Joseph Smith, a prática da poligamia já era algo que fazia parte do ensejo das doutrinas. Então ele teve muitas dificuldades por questões políticas mesmo, né? Ele não conseguiu se desenvolver amplamente, sofreu perseguições inclusive por conta disso, né? Ele fez com que o pequeno grupo de adeptos que havia se convertido às doutrinas que ele pregava do livro de Mormon, né? Fez com que essa pequena colônia de Mormons se mudasse para o estado de Ohio e mais tarde se mudaram para o Missouri. E de lá foram para Illinois. Então eles passaram então a ir migrando de estado em estado. À medida que eles chegavam em determinado lugar, a prática da poligamia, que era uma doutrina que eles defendiam, politicamente sofria pressões, retaliações e não permitia que eles ali se estabelecessem por muito tempo. Então várias vezes eles tiveram que migrar com um grupo de mormons que ali faziam parte daquela colônia deles, né? Houve nesse tempo uma divisão no meio do grupo deles. A maioria dos mormons, chefiados por um líder chamado Brigham Young, eles emigraram para Utah, vasto território desocupado que naquele tempo não pertencia aos Estados Unidos, pertencia ao país do México. Ali eles fundaram uma nova colônia no Vale dos Lagos Salgados. Quando terminou a guerra entre os Estados Unidos e o México, o estado de Utah pediu então a admissão como estado da União Americana. Mas por causa da população muito grande e que havia de mormons e a prática da poligamia por parte deles, né, acabou se constituindo um grande problema para receber o estado de Utah como um dos estados da União Americana. Então é uma coisa interessante, né? Eles tentaram se estabelecer em vários estados norte-americanos, mas não conseguiram por causa da prática da poligamia. Foram então para o estado de Utah, que pertencia ao México. Lá eles conseguiram estabelecer e crescer. A população do estado de Utah cresceu e a grande maioria se tornou mormon. Quando terminou a guerra entre os Estados Unidos e México, o estado de Utah pediu admissão como estado dos Estados Unidos, como parte dos Estados Unidos. Só que tiveram dificuldade de ser aceitos por causa do grande número de mormons que praticava poligamia lá, né? Então, o que resultou nisso, né? Durante vários anos que eles tentaram a admissão e não conseguiram, eles fizeram então um tratado, um acordo de acabar com a prática da poligamia por parte dos mormons, para que assim eles pudessem então ser aceitos, constituídos como um dos estados da União Americana, certo? Esse foi o início, o escopo da fundação dos mormons lá nos Estados Unidos. Então a grande expansão dos mormons e a consolidação dele ocorreu no estado de Utah, né, em Salt Lake City. Ponto 2, falando agora sobre os livros sagrados do mormonismo. Eles consideram a Bíblia sagrada, ponto. Eles reconhecem a Bíblia sagrada como um livro sagrado, no qual eles acolhem, reconhecem e carregam inclusive, certo? Inclusive todo mormon ou todo elder que você encontrar, que é um missionário que vai estar andando na rua, dentro da bolsa dele, além do livro de Mormon, ele vai ter também uma Bíblia sagrada. Normalmente, o início da abordagem, da conversa deles, vai iniciar-se com textos da Bíblia Sagrada, até ele depois apresentar outros materiais do próprio mormonismo, que vai complementar aquilo que está sendo ensinado por eles, tá? Mas além da Bíblia Sagrada, existe um outro livro bastante valorizado por eles, que é Doutrinas e Convênios, que se chama. É uma coleção de revelações que dizem terem sido dadas principalmente a Joseph Smith depois da publicação do livro de Mormon. Um outro livro é a Pérolas de Grande Valor. Existem também alguns outros escritos históricos e doutrinários de Smith e, por fim, o livro de Mormon.
Então esses são os principais livros. Existem muitos outros. Vários presidentes do mormonismo pelo mundo afora, né, publicaram vários materiais que até hoje são disponibilizados pelo site. Inclusive, todas essas informações que eu estou passando aqui são informações que eu busquei diretamente do site deles. Alguns eu extraí de livros que eles mesmos publicaram, tá? Mas existem muitos outros materiais. Esses aqui são os principais. O livro de Mórmon se constitui talvez como o principal, né? Como que é a divisão do livro de Mórmon? Primeiro, as placas de Nefe, que são placas maiores e placas menores. É quase profetas maiores e profetas menores, né? Então são placas maiores e placas menores. Existem as placas de Mórmon, as placas de Eter, que é a história dos Jereditas. As placas de Mórmon que eu mencionei aqui é uma versão abreviada das placas de Nefe, e as placas de bronze de Labão, que são escrituras hebraicas de genealogias. Então existem essas 4 divisões dentro do livro de Mórmon. Quais são os livros que compõem o livro de Mórmon? Primeiro Nefe, segundo Nefe, o livro de Jacó, livro de Eno, livro de Jarom, livro de Omni, as palavras de Mórmon, Mosia, Elamã, terceiro Nefe, quarto Nefe, o livro de Eter e o livro de Moroni. Então são esses os livros que compõem aqui o livro de Mórmon, tá? Qual é o conteúdo desse livro? O que esse livro aqui ele aborda, tá? Trata-se do alegado registro sobre os antigos habitantes do continente americano, recebido por Joseph Smith, por parte de visitantes angelicais. Foi na primavera de 1820, em setembro de 1823, teria sido capacitado ele a traduzir o livro através de certos óculos mágicos, né? Então, Joseph Smith, quando ele pegou aquelas placas de ouro que estavam em hieróglifos, para que ele conseguisse traduzi-los para o inglês, ele precisou utilizar óculos mágicos para poder traduzir isso para o inglês, tá bom? A verdade é que não existe qualquer evidência arqueológica que confirme diretamente a existência de tribos e povos que são descritas nesse livro. Embora ele fale de antigos habitantes, povos que remontam tempos remotos, né, tempos antigos ali do continente americano, não há nenhum tipo de estudo ou de evidência arqueológica que comprove que aquilo que está escrito aqui falando no livro de Mórmon tenha de fato acontecido. É interessante porque quando a gente compara isso, por exemplo, com a Bíblia Sagrada, a gente tem hoje o trabalho da arqueologia que vem trazendo muita evidência daquilo que a Bíblia Sagrada já dizia, né? É natural, é claro que a Bíblia não depende da arqueologia para que ela seja ratificada, por assim dizer, né? Confirmada, mas é natural que existam hoje muitos estudos da arqueologia que de fato venham confirmar aquilo que a Bíblia vem dizendo. No caso do livro de Mórmon, até hoje nenhum estudioso, nenhum historiador ou arqueólogo conseguiu encontrar algum tipo de evidência para comprovar o que está escrito ali. Os mormons geralmente carregam uma pequena bolsa e nessa bolsa transportam ali dentro a Bíblia, doutrinas e convênios, a pérola de grande valor e o livro de Mórmon. Então, geralmente na bolsa dos elders, né, você vai encontrar ali a Bíblia Sagrada, doutrinas e convênios, pérola de grande valor e o livro de Mórmon. Elder significa diácono, né? Sim, elder com E, não é com H não, tá? Com E, elder. Servo, diácono, também utilizam muito para distinguir essas pessoas que se empenham no trabalho da evangelização, tá? As mulheres dão o nome de sisters, normal, irmã, né? E os homens, elder, ok?
E geralmente vão andar sempre com a plaquinha escrito Elder, né, e o nome da pessoa, tá? Quais são as principais doutrinas que os mormons creem e defendem? Pasmem, tá? Irmãos vão, em alguns aqui os irmãos vão ficar bem surpresos. Mas veja só. Primeiro, a respeito de Deus, o que eles ensinam? Eles acreditam e ensinam que Deus nem sempre foi tão poderoso como é agora. Eles mostram que no início, Deus, ele não teve tanto destaque como ele tem agora, dizendo que Deus, ele se desenvolveu ao longo do tempo por meio das suas próprias forças ou pelo seu próprio esforço pessoal. Desse modo que ele se tornou o Deus todo-poderoso que ele é, como no presente. Então, veja uma frase, né, que o Brigham Young escreveu, um jornal, falando a respeito disso. Veja só, ele diz assim: quando nosso pai Adão entrou no jardim do Éden, ele possuía um corpo celestial e ele levou consigo Eva, uma das suas esposas. Ele é o nosso pai e Deus é o único Deus a quem nós temos de tratar. Então, como o homem é, Deus foi um dia. E como Deus é, o homem poderá vir a ser. Então eles acreditam que Deus, ele nem sempre foi tão poderoso como ele é. Um dia ele foi como nós, um homem fraquinho, mas que com o passar do tempo ele foi se esforçando e foi desenvolvendo até se tornar o Deus que ele é agora. E como ele é agora, todos nós um dia vamos também chegar através de um desenvolvimento que nós vamos ter, né? Jesus Cristo, o que os mormons falam a respeito de Jesus Cristo? Os mormons ensinam que Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo, e ele assim contraria formalmente a palavra de Deus, né? Conforme descrito nos evangelhos. Para eles, Jesus é o filho vulgar de Adão Deus. Por que eles chamam de Adão Deus? Que Adão, ele também se desenvolveu, começou com o homem e ele foi, aqui tem, obrigado. Ele foi se desenvolvendo até se tornar poderoso como Deus é, né? Então eles chamam, e eles tratam Adão como o nosso pai. Então, de certa forma, Adão, ao chegar ao ponto de desenvolvimento, ele recebeu essa nomenclatura, né? Adão Deus, que foi o próprio Jesus, né? Filho vulgar de Adão Deus, gerado com uma das suas esposas, tá? O pai de Jesus é o primeiro da família, o nosso irmão mais velho, gerado em carne e osso pela mesma personagem que estava no jardim do Éden, que é o nosso pai do céu. O pai do céu usou uma das suas mulheres e gerou sexualmente a pessoa de Jesus. Para os mormons, a pessoa de Deus é um ser polígamo. Inclusive a doutrina mormonista ensina que Jesus também foi polígamo enquanto ele esteve aqui na terra. Maria, Marta e Maria Madalena eram suas mulheres, com quem Jesus mantinha suas relações sexuais, né? Então isso é o que o mormonismo prega e ensina, né? Sobre a figura de Deus e a figura de Jesus. Inclusive ambos possuem forma humana, tanto Deus Pai quanto Jesus Cristo, como eu falei na segunda visão que Joseph Smith recebeu. Para eles, Deus Pai e Jesus Cristo, ambos têm forma humana, tá? O Espírito Santo, o que os mormons acreditam sobre o Espírito Santo? Na doutrina mormonista, o Espírito Santo não é uma pessoa, é simplesmente um ser sem corpo e sem ossos, um ser espiritual a nível de uma espécie de energia, de força, né? Que exerce uma certa influência sobre a vida das pessoas, mas as pessoas só recebem o Espírito Santo de fato em suas vidas após o batismo e a imposição das mãos por parte do sacerdote da ordem de Melquisedeque, que eles acreditam, né? A Trindade. As Doutrinas e Convênios, que é um dos principais livros, né, do mormonismo, está escrito assim: o Pai tem um corpo de carne e osso, tão tangível quanto o do homem. O Filho também, porém o Espírito Santo
não tem corpo de carne e osso, mas é um personagem de espírito. É isso que eles acreditam. O homem. O mormonismo apresenta o homem possuído de autossalvação. O homem, ele é possuído de autossalvação. E assim, sempre se desenvolvendo, empregando todos os esforços para progredir e finalmente ser como Deus é agora. Então veja que eles acreditam que o homem é dotado de autossalvação e que à medida que ele vai se esforçando e ele vai se desenvolvendo até alcançar o ponto de Deus, como Deus é agora, tá? A queda do homem, o que eles acreditam? Veja só, preste bastante atenção nisso. Adão se achou numa posição que o impeliu a desobedecer a um dos mandamentos de Deus. Adão e a sua esposa tinham sido ordenados por Deus para crescer e se multiplicar e encher a terra. Adão ainda não estava no estado de... Adão ainda estava no estado de imortalidade. Ele ainda não havia pecado, comido do fruto proibido, né? Mas Eva já estava no seu estado caído, sob a pena da mortalidade. Nessa situação em que Eva já havia comido do fruto e Adão ainda não havia comido, né? Então Adão ainda estava imortal e Eva já havia caído em pecado e sofrido a pena da mortalidade. A morte já havia visitado Eva, né? Adão se colocou numa situação, num dilema. Se ele, como Eva havia desobedecido a Deus e caído no pecado, e a morte a visitado, ele não poderia continuar casado com ela, porque ele era imortal e ela mortal. Mas Deus havia mandado que ele se casasse com ela, tivesse muitos filhos e povoasse a terra. Então ele tinha duas ordenanças: não comer do fruto proibido e multiplicar e crescer e encher a terra. Qual que ele ia fazer, né? Então, para obedecer uma das duas, né, ele preferiu obedecer então o de se multiplicar, crescer e encher a terra. E aí por essa razão ele preferiu comer do fruto para se igualar a Eva e estar no mesmo estado de mortalidade que ela. Deu para entender aqui a lógica? Que é meio lógica, né? Então Eva comeu do fruto e Adão não. E aí ele estava nesse dilema: como é que eu vou ter filhos com ela e crescer e multiplicar e encher a terra se ela está no estado de morte, pecado, e eu ainda não, né? E ao mesmo tempo Deus mandou para mim não comer do fruto, né? Então aí ele ficou assim: olha, ou como do fruto, tenho filhos e encho a terra com ela, ou eu não como do fruto e aí eu não tenho como permanecer junto com ela, né? Então, para obedecer à ordem do Senhor, né, de crescer, multiplicar e encher a terra, ele se sujeitou a quebrar um dos dois mandamentos, que foi comer do fruto, e assim está em pé de igualdade com a Eva. Portanto, Adão agiu sabendo exatamente aquilo que ele faria, né? E ele então acaba não recebendo a culpa da desobediência, de comer o fruto proibido, né? Acaba que Eva recebe apenas a culpa sozinha. Ela fica sendo responsabilizada. Por causa dela, o homem também foi levado a comer do fruto proibido, né? É o que ensina a doutrina mormonista a respeito disso, né? Sobre a mulher, olha só, os mormons ensinam, a doutrina mormonista ensina que apesar de Adão ser tentado pela mulher, o homem não ficou responsável pelo pecado. Toda a responsabilidade do pecado pertence somente à mulher. Em consequência disso, a mulher não pode ser salva sem o homem. Então veja bem, como a mulher recebeu 100% da culpa do pecado e o homem ficou isento da queda lá do pecado, né? A mulher, ela não consegue salvar a si mesma sem a ajuda do homem, tá? Então vamos lá, veja só. O homem, lembra que eu falei que eles creem que o homem é dotado de autossalvação e que ele está em constante evolução e desenvolvimento até chegar ao patamar de Deus, né? E a mulher recebeu a culpa 100% da queda, né? E ela não pode ser salva sem a ajuda do homem, né? Então, pois bem,
que acontece? O homem, por ser dotado da capacidade, né, de autossalvação, o homem precisa então se compadecer da mulher, se casando com ela para que ela seja salva. Ok? Assim, os mormons dizem que é dever supremo do homem, é quase uma tarefa missionária, né? Casar-se com tantas quantas mulheres ele puder e desejar, né? Porque a mulher, sem o homem, ela não consegue salvação, ela não consegue ser salva, entendeu? Feminismo então passa apertado com eles, né? Veja só isso. Assim os homens então acabam assumindo essa responsabilidade por meio da poligamia de casar-se com várias mulheres, para que através do seu casamento com essas muitas mulheres consiga então salvar elas, né? Ora, eles como sempre dizem, né, que a liderança ela deve sempre dar exemplo, né? Joseph Smith, ele inclusive apresentou publicamente uma lista de 48 esposas. Joseph Smith, o fundador dos mormons, apresentou publicamente uma lista de 48 esposas que ele salvou através do casamento. Ele salvou através do casamento. Ok? Vamos avançando. A Bíblia. O que os mormons pregam sobre a Bíblia? Eles pregam que o livro dos mormons é um livro superior à Bíblia. Então aqui, veja bem. O livro de Mórmon, para o mormonismo, é superior à Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada sozinha ela não é suficiente. Ela precisa do livro de Mórmon como um livro complementar e que é superior a ela. Por quê? Porque a tradução do livro de Mórmon é uma tradução infalível. Existem muitas profecias que não são encontradas na Bíblia e suas doutrinas são mais claras que as doutrinas bíblicas. Então eles vão falar que há muitas profecias aqui. O que torna o livro de Mórmon superior à Bíblia é que aqui há muitas profecias que na Bíblia não tem, certo? E que as suas doutrinas são muito mais claras, por assim dizer. O próprio livro dos Mormons, inclusive está escrito em 2 Nef, capítulo 29, né? Diz assim: tolo é aquele que diz, a Bíblia, temos uma Bíblia e nós não necessitamos mais do que a Bíblia, né? Olha só, ele chama de tolo aquele que afirma essas coisas, né? Mais uma doutrina dos mormons, o batismo. O que eles acreditam sobre o batismo? A doutrina aceita e prega, inclusive, né, que o batismo deve acontecer, primeiro, por imersão. Então esse é o primeiro ponto, tá certo, né? O batismo é por imersão. Mas eles acreditam que o batismo perdoa pecados e traz também o dom do Espírito Santo. Então a pessoa ela precisa passar pelas águas do batismo para que ela tenha os seus pecados perdoados, e mediante a imposição de mãos após o batismo ela recebe então o dom do Espírito. Para cada caso de batismo, o administrador deve ser propriamente qualificado. Agora vem mais um ponto que está relacionado a essa questão do batismo. Pasmem, é o batismo pelos mortos. O que eles acreditam? Batismo pelos mortos. Veja só isso. Olha só o que eles ensinam. Isso aqui eu extraí do próprio site, tá? Lá no site dos Mormons, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.org, né? Lá tem um tópico que é perguntas e respostas, e lá tem vários pontos que você pode clicar e ler. Lá está escrito assim sobre o batismo pelos mortos. Ensinam que os vivos podem ser batizados em favor dos mortos. Ok? Visto que o batismo é pré-requisito para a salvação. Então, já que a pessoa precisa se batizar para ser salva, os vivos podem se batizar pelos que já faleceram, para que esses também possam ser salvos por meio do batismo em que os vivos praticaram, né? Eles não admitem a possibilidade da salvação após a morte física. Então, uma vez que a pessoa morreu, ela não pode mais ser salva. Mas, já que a salvação é por meio do batismo, então os vivos que estão aqui se batizam pelos mortos para dar a eles a salvação por meio do batismo.
Sim, não tem casamento pelos mortos, né? Um casamento pelos mortos eu acho que não tem, né? Olha só, um dos seus presidentes, olha só isso, um dos seus presidentes, em 1857, ele se batizou mais de 100 vezes em favor dos mortos. Imagina? Eles, sabe como é que eles chamam esse batismo pelos mortos também? Chamam de batismo vicário. Batismo vicário, né? Uma pessoa viva, em geral, um descendente que se tornou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é batizado em favor de uma pessoa falecida. Esse trabalho é feito pelos mortos da igreja nos templos do mundo inteiro, inclusive, tá? Mais uma doutrina dos mormons é o espírito dos mortos. Para eles, o espírito dos mortos pode ouvir a pregação do evangelho e ter a oportunidade de ser salvos. Eles inclusive acreditam que nos últimos dias, após o milênio, o evangelho será pregado no inferno para que os espíritos que ali estão possam ter a oportunidade de ouvir essa evangelização e se arrependerem dos seus pecados e se converterem, ok? Lembra que eu falei a respeito do casamento aqui do homem e da mulher para promover a salvação, né? E aí a poligamia, né? Os homens se casarem com o máximo de mulheres que puder para poder salvar essas mulheres, né? Tudo isso aponta em direção a uma doutrina maior que é chamada de casamento celestial. Os mormons, eles concebem que depois da ressurreição, a humanidade verificará a eterna união dos sexos para renovar e continuar a obra da procriação. Então, lá nos novos céus e novas terras, né, quando todo mundo ressuscitar, vai também trazer de volta a obra da procriação, né, pela união dos sexos, né? Assim, o casamento ele não precisa terminar depois da morte. Então essa coisa até que a morte os separe, isso aí para eles não acreditam, porque depois da ressurreição vai voltar tudo de novo. Então quem estiver achando que está morrendo, está ficando livre, quem achar que depois que morreu, agora estou livre, não está livre não. Tá? Não está livre não. Uma vez que o casamento ele seja feito pelo presidente da igreja ou aquele que designará para tal fim. Então esse casamento celestial e eterno só poderá ser feito em templos especiais. O último ponto, aliás, o penúltimo ponto, e esse ponto aqui é bastante sério, né? Porque algumas dessas doutrinas aqui, queridos, eu extraí de livros bem antigos. Eu estou falando de livros aqui de mais de 100, de 200 anos que foram escritos por seus precursores, tá? Algumas dessas doutrinas, elas sofreram modificações com o passar do tempo. Lembra quando eu falei da poligamia, que estavam tendo muita dificuldade em muitos estados? Hoje em dia isso é mais brando dentro, até por conta das questões legais, políticas, né? Pode haver denúncia, pessoas serem presas, né? Então assim, há muitas questões, né, que envolvem as doutrinas deles que vão contra a legislação local, né? Então muitas dessas doutrinas, elas vão sofrendo algumas alterações, algumas delas vão sendo mais internalizadas, a ponto de que só quem está lá dentro há muitos anos, está mais envolvido com as doutrinas e engajado com os trabalhos, que vai tomar conhecimento de algumas dessas doutrinas, tá? Algumas delas, por exemplo, eu até li nos livros, mas não encontrei no site. Só para vocês terem uma ideia, que às vezes uma pessoa qualquer pode procurar a respeito do assunto no site, não vai encontrar, mas vai achar em algum dos seus livros, que são mais antigos, tá bom? Um desses pontos que eu estou me referindo aqui é a respeito do racismo. Os mormons, como é de uma época onde houve muita segregação racial nos Estados Unidos, né, eles passaram a tratar os negros de uma forma muito diferente. E isso está aqui registrado, inclusive, no livro de Mórmon. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha o nome, para poder carregar esse tipo de doutrina em seu bojo, né? Essa doutrina se encontra, inclusive, no livro de 2 Nef 5, 20 a 25. Eu vou ler para os irmãos aqui. Olha só. 2 Nef, capítulo 5. Fica até esquisito, né? Falar esses trem, né? 2 Nef, ou Nefi, né? Mas eu acho que é Nef. Capítulo 5, verso 20 a 25. Olha só o que está escrito aqui no livro de Mórmon.
A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida, quando me falou dizendo: se deixarem de dar ouvidos às suas palavras, serão afastados da presença do Senhor. E eis que foram afastados de sua presença. Agora veja bem, verso 21. E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, então, ou seja, negro é o oposto disso, né? Então veja só, a fim de que não fossem atraentes para o povo, o Senhor Deus fez com que a sua pele se tornasse escura. E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E amaldiçoada será a semente daqueles, então, ou seja, não é só o fato de se tornarem negros como uma maldição, né? Eles dizem ainda: e amaldiçoada será a semente daqueles que se misturar com a semente deles. Então não é só o negro que é amaldiçoado, o fato dele ser negro é porque ele foi amaldiçoado, mas também será amaldiçoado qualquer pessoa que se misturar com eles. Olha isso. E o Senhor assim disse, e assim foi. E por causa da maldição que caiu sobre eles, tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia, e procuravam animais à caça no deserto. Então isso de certa forma já olha para uma pessoa, por exemplo, que hoje vive na marginalidade, né? Se for uma pessoa de cor, quem lê isso aqui fala: então está justificado, né? Porque a pessoa é negra, ela pratica maldade, é preguiçosa, não trabalha. Isso é maldição que está sobre a vida dessa pessoa, né? Olha só, é o que está escrito aqui. Olha o versículo 25. E o Senhor Deus disse: eles serão um castigo para os teus descendentes, a fim de fazer com que se lembrem de mim. E se não se lembrarem de mim e não derem ouvidos às minhas palavras, castigá-los-ão até que sejam destruídos. Então veja que isso está escrito no livro de Mórmon, segundo Neve, capítulo 5, verso 20 e 25. Porém, a Bíblia fala que todos nós somos iguais perante Deus, sem distinção de cor, raça, cultura, língua, né? Então, assim, inclusive aquela tradução, né, a respeito do sinal de Caim, que recebeu por causa do pecado, na interpretação deles é que Caim se tornou negro, né, por conta da maldição que recebeu, né? Quando ele disse, né, que se as pessoas o vissem e soubessem do que ele fez, que matariam ele, né? E aí ele pede a Deus para que isso não aconteça, né? E Deus então coloca um sinal em Caim. É como se ele tivesse se tornado negro naquela hora, né? Vanilda. Nós estamos aprendendo sobre essa lei, eu fiquei preocupada com uma coisa hoje, né? Nós sabemos que a figura central da Bíblia é Jesus. Sim, né? sim. E os judeus, né, eles seguem a Torá. Uhum. Como eles são vistos, onde eles se encaixam? Né? Como eles são vistos e onde eles se encaixam? Entendi. Sim, sim. A figura principal sim. da Bíblia não é Jesus. Sim. Né? Ele segue Sim. a Torá. Sim. Então, Jesus, né, como ele não acredita em Jesus. Sim. Né? Sim. Então, como eles são vistos, onde eles se encaixam? Ok. Né? Ok. Vou fazer o seguinte, deixa eu só concluir então a respeito dos mormons. Eu vou concluir em relação aos mormons e rapidamente vou responder a sua pergunta sobre os judeus, tá bom? Ok? Eu vou concluir então aqui o último ponto da doutrina dos mormons e aí eu respondo a sua pergunta logo em seguida, tá joia? Então esse aqui é um ponto bastante peculiar, né? Talvez nenhuma outra seita tenha uma abordagem como essa aqui, né, do racismo, né? Colocando, não conheço nenhuma outra seita que aponte para o racismo, a pessoa de cor como uma maldição e tudo, né? Claro que se você olhar a origem do mormonismo, remonta desde os tempos em que os Estados Unidos sofria muito por causa da segregação racial,
né? Embora isso já tenha sido superado em muitos estados, mas existe até hoje muita segregação racial, né? Ainda que politicamente isso pareça ter sido algo superado, mas ainda é algo bastante sério, né? Principalmente no contexto ali nos Estados Unidos. Você sabe que é algo interessante? Eu já vi. Lá na minha cidade eu já tive a oportunidade de ver, sabe? Por isso que eu falo que é interessante assim, a forma como a adaptação, né? Mas tem certas coisas que não tem como mudar. Por exemplo, algo que fica registrado aqui no livro de Mórmon. Se eles tratam como isso uma revelação superior à Bíblia Sagrada, eles não vão alterar esse texto. Eles não vão fazer o que as Testemunhas de Jeová, por exemplo, fizeram, que é publicar uma nova edição mutilando os textos. Eles não vão fazer isso com o livro de Mórmon, certo? Então é aquilo que eu falei. Muitas dessas doutrinas vão ser internalizadas, sabe? Talvez alguns dispositivos, válvulas de escape, né? Alguma forma de poder modificar ou abrandar certas doutrinas para que ela seja melhor aceita no contexto social em que ela vive. Porque os tempos hoje são outros, né? Os tempos hoje são outros em relação aos tempos sociais, políticos que se vivia antigamente, né? Então, assim, é inegável que há a doutrina no escopo, no bojo deles, porém, pelas questões das mudanças sociais que ocorrem, acabam que se eles não modificarem... Não, veja que olha só, tem um ponto interessante que eu encontrei no site, fala assim, olha, no início da década de 80, tá? Olha só, no início da década de 80, o então presidente do mormonismo disse ter recebido uma revelação de Deus que permitia a filiação de negros à igreja. Então é muito subjetivo, né? Às vezes você cria uma doutrina, aí o tempo passa, você vê que há uma mudança social, que aquela doutrina não vai encontrar uma aceitação, vai criar na verdade um choque, um atrito, e aí é muito fácil, né? Você fala assim, não, o presidente teve uma revelação de Deus, e aí há uma alteração. A mesma coisa aconteceu em relação aos adventistas, não sei se vocês vão lembrar, quando as muitas datas foram marcadas para a volta de Cristo, e aí começou a haver um êxodo muito grande. O presidente da igreja criou uma doutrina, reuniu a liderança e falou, vamos criar uma doutrina para estancar a sangria, porque o pessoal está saindo tudo. Há uma grande frustração, uma grande decepção, o pessoal que a gente está marcando as datas e Jesus não está voltando, né? E aí eles criaram uma doutrina chamada Perseverança dos Santos, onde foi o tampão para vedar, estava escoando, né? O pessoal estava saindo, né? Então infelizmente isso acaba acontecendo. No início dos anos 80 isso aconteceu. O atual presidente teve essa revelação dizendo que Deus permitiria a filiação dos negros à igreja, né? Claramente essa tal revelação tinha como objetivo alcançar a população negra nas Américas e na África, né? Claro, como é que eles iam evangelizar a África, chegar lá e encontrar a grande maioria negra, né? Como é que eles iam pregar o evangelho para eles, né? Ou o evangelho deles, né? Ou o evangelho de Mórmon. O último ponto que eu quero só para fechar aqui das doutrinas do mormonismo são os 3 graus de glória, né? O que é isso? Eles acreditam que a glória, o céu, ele está dividido em 3 degraus, vamos dizer assim, né? Você vai subir o primeiro degrau, depois o segundo degrau e o terceiro degrau. Eles chamam de reino telestial, reino terrestrial e, por fim, o reino celestial. Então, são 3 níveis de glória, em que, dependendo da forma como você se comportar aqui, da maneira como você se devotar aqui às doutrinas, ao ensino, você alcançará um desses 3 níveis, certo? Por exemplo, o casamento celestial somente para aqueles que chegam ao último patamar, ao último degrau da glória, que é o reino celestial. Se a pessoa ela não casar com ninguém, ela será salva, chegará a um desses níveis de reino, mas não chegará ao maior, ao último, ficará limitado somente a um desses 3 níveis. Então, dependendo da forma como você se entrega, se devota, se envolve, se compromete, da maneira como você se comporta nesse mundo, você vai usufruir, né, ou desfrutar desses 3 níveis de glória. A organização e o governo da igreja, só para a gente fechar, fala a respeito aqui da Igreja dos Santos dos últimos dias.
ela se baseia no esquema de sacerdócio, modelado no Velho Testamento. Então esse sacerdócio ele se divide em duas ordens, a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão cuida principalmente das coisas temporais, coleta dos dízimos, distribuição das caridades, administração das propriedades da igreja, administração do batismo e da ceia do Senhor. Seus oficiais se consistem em bispos, sacerdotes, mestres e diáconos, que são os elders. E o sacerdócio de Melquisedeque cuida principalmente das coisas espirituais, da administração geral, mesmo das coisas temporais, mas principalmente da propagação da fé. Os oficiais dessa ordem são apóstolos, profetas, videntes, reveladores, patriarcas, sumos sacerdotes e os 70 anciões. O cabeça da igreja, que é o administrador, o legislador e o jurista supremo, é o bispo presidente escolhido da ordem de Melquisedeque. Nós tivemos a oportunidade lá em Montes Claros de visitar um dos templos, e é da ordem de Melquisedeque, né? É uma coisa bem assim, até meio sombria, meio sinistra. Você entra num salão e bem amplo, uns bancos de madeira. Nós chegamos lá com alguns acadêmicos disfarçados, né, que nós estávamos querendo visitar lá para conhecer. E aí nós sentamos e teve a oportunidade em que na ocasião foi tocado o órgão. Eles têm um órgão. O sacerdote Melquisedeque, que fica lá na frente, ele usa uma bata, um vestidão bem comprido até os pés, com as mangas longas, né? E ele fica lá na frente tocando o órgão. E é distribuído um inário, onde todo mundo recebe o inário, fica os diáconos nos corredores distribuindo os inários. Quando termina de cantar todas as músicas, eles passam depois recolhendo esses inários, né? Quando nós fomos, foi distribuída a ceia. Na ocasião, fecharam-se as janelas e portas, e aí distribuiu as bandejas com um copo de água e pão, e assim eles entregaram a ceia. Depois que concluiu a distribuição e o serviço ali, abriram-se as portas e as janelas, né? E aí, ao final, eles cantam novamente o inário, dão uma palavra, e a forma como eles abordam internamente, durante o culto, um visitante, é bastante hospitaleira, bem acolhedora. O carisma e o sorriso no rosto, a empatia, sempre aquela coisa assim, a simpatia, né, de poder chegar, pegar na mão, cumprimentar, perguntar de onde você mora, de onde você veio, perguntar se quer receber uma visita, quer receber um estudo bíblico. Eles fazem isso de uma forma bastante eficiente, né? O mormonismo, ele dispõe hoje de um sistema mundial, um sistema global, eu estou falando de software, tá? Onde consegue mapear famílias e suas árvores genealógicas. Eles valorizam tanto a questão da família. Existe a família Family Search, que é um aplicativo que você pode baixar, e ele disponibiliza gratuitamente para você, através desse aplicativo, a possibilidade de você encontrar a sua árvore genealógica, desde os seus tataravós, né, todos os seus parentes, toda a ramificação da sua árvore genealógica, eles conseguem disponibilizar isso gratuitamente para você. Eu já cheguei a baixar esse aplicativo e a verificar, e é bem interessante. A gente consegue encontrar parentes assim bem longínquos mesmo, sabe? E eles buscam, o banco de dados dele é um banco de dados gigantesco, que é armazenado e alimentado por meio de cartórios, igreja católica, cemitérios, que alimentam esse banco de dados e fornece através do sistema a possibilidade de você conhecer quem são os seus parentes mais distantes. É uma coisa assim, que é tudo financiado e bancado pela instituição e disponibilizado gratuitamente, como uma forma até de você, curiosamente, né, ir lá procurar, saber e acabar de alguma forma tendo algum contato com eles, né? Bem interessante. Ok? Só responder rapidamente a pergunta da Vanilda sobre o judaísmo, né? Na verdade, quando o cristianismo surgiu, o cristianismo foi intitulado como seita do judaísmo. Por quê? Porque do judaísmo o cristianismo saiu. O próprio Jesus era judeu, né? Então, tudo que existe hoje no que diz respeito ao cristianismo foi um processo de transição, onde o judaísmo em si, na época de Cristo, não reconheceu como o Messias, como o Salvador, certo? Porém, o judaísmo sempre creu nas mesmas coisas que nós cremos, ainda que não tenham reconhecido de fato a pessoa de Jesus como Cristo, como Messias, né? Seus escritos, a Torá, por exemplo, é o nosso Pentateuco, nosso Antigo Testamento. Os profetas são os mesmos. Tudo que nós temos em matéria de Antigo Testamento, de Velha Aliança, que cremos inclusive ser a palavra de Deus, né?
e que se explica e se acha a explicação no Novo Testamento, né? Nós entendemos o Antigo à luz do Novo, né? O judaísmo ele apenas não reconhece o Novo Testamento. Agora, quando nós falamos a respeito de judaísmo nos dias atuais, isso já modifica completamente o cenário, porque o próprio judaísmo já existe uma série de ramificações e de subdivisões. Hoje você tem o judeu ortodoxo, existe o judeu messiânico que reconhece Jesus como Messias, já existe são várias categorias de judeus hoje em dia, sabe? Sim. Eu perguntei isso porque nós já temos cidades muitos anos. Então, Sim. cuidado, Verdade. É verdade. nós temos questões. É verdade. Tem gente que É. fica se tirando gente, É. né? Pra Exato. Sim, claro, com certeza. Sim. O que nós temos lido em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, né, que Paulo fala a respeito de, ainda que nós ou um anjo pregue um outro evangelho além deste que seja amaldiçoado, né, isso vale para qualquer grupo, segmento religioso, seja seita ou não, tá? Eu classificaria o judaísmo como na categoria de religião mundial, né? Porque é uma religião antiga, uma religião milenar, inclusive que vem anterior ao cristianismo, né? Nós colocaríamos aí o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, vamos colocar assim, como as principais religiões mundiais, as religiões milenares. E a partir delas vai vindo os desdobramentos, né, através dos séculos, das muitas entidades e religiões que vão surgindo a partir daí, né? As seitas que nós temos estudado aqui são segmentos relativamente ainda novos, vamos colocar de 200 anos para cá, que vem surgindo a partir do movimento protestante, né? Nós vimos aqui o adventista, os mormons, o testemunho de Jeová, muitos têm raízes presbiterianos, batistas, metodistas, né? Então tem essas questões, né? Mas o judaísmo, sem dúvida nenhuma, é algo que, embora não seja uma seita como, por exemplo, essas que nós estamos estudando aqui, qualquer falso ensino que eles pregarem deve ser realmente repudiado, né? Mediante a palavra de Deus, né? Ok? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos aqui de estudar mais uma seita, né? Das muitas que nós estudamos aqui, para que Deus possa nos dar mais sabedoria, né? Mais conhecimento